Você vai sair desse vídeo sabendo escolher o melhor fundo imobiliário para você. Então preste atenção! Recentemente fizemos um vídeo falando tudo sobre fundos imobiliários e por que é uma melhor opção investir neles do que ter um imóvel próprio. Mas para investir em fundos imobiliários não é só chegar lá e escolher o mais bonitinho e comprar. Tem que analisar e ver que isso faz sentido para você investir. Tá, mas como é que eu vou analisar se eu não entendo nada disso? Você consegue fazer isso através dos indicadores. Eles funcionam como se fosse um diagnóstico da saúde de um fundo. Eles são muitos, mas nesse vídeo iremos apenas te falar os principais indicadores que a gente deve prestar atenção para tomar as melhores escolhas. Taxa de vacância. Vacância no dicionário significa condição ou estado que não se encontra ocupado ou preenchido. Ou seja, um lugar que era para estar ocupado, mas não está. Sabe quando você vai no shopping e tem aqueles espaços que não tem lojas operando nele? A taxa de vacância significa exatamente isso. Então pensa comigo, se não tem ninguém ocupando aquele espaço, também não tem ninguém pagando pela utilização dele, o que significa que aquele imóvel está recebendo menos aluguel do que ele deveria. Então, quanto mais baixa for a taxa de vacância, melhor para o imóvel, porque vai ter mais gente ocupando seus espaços e mais gente pagando aluguel. Uma baixa taxa de vacância também pode indicar uma boa gestão do imóvel, porque mostra que aquele imóvel é atrativo para inquilinos. E um outro ponto importante é que você sempre procure ver o histórico da taxa de vacância daquele fundo para ver se esses resultados são consistentes. Uma taxa de vacância boa, na nossa opinião, é uma que seja abaixo de 10%, mas não se deve olhar apenas para ela. E para quem gosta de fórmula, você consegue calcular a taxa de vacância usando todo o espaço vacante sobre toda a área disponível para locação. E para quem não gosta, é só você ir no site que analisa fundos imobiliários chamado Funds Explorer. Aí é só você clicar no nome de um fundo imobiliário que você queira saber e deslizar lá para baixo que vai estar bonitinho para você. E antes de continuar o vídeo, tem uma coisa muito importante que você deve fazer. Deixa o like aqui embaixo. P sobre VPA. Oxi, pronto, botou a formulinha, agora que eu não entendo mesmo. Calma, é muito importante você entender esse indicador. Vamos por partes. O P representa o valor que esse fundo imobiliário está sendo negociado na Bolsa de Valores. E o VPA indica o valor patrimonial por ação. O porquê de ser ação eu não sei, mas tá todo mundo falando, então vamos falar também para não criar uma confusão aí. O P sobre VPA vai nos dizer se o preço que aquele fundo imobiliário está sendo negociado estão mais caros ou baratos em relação ao quanto foi avaliado o patrimônio físico desse fundo. Isso porque a gente tem o preço que o mercado precifica e o preço que o patrimônio físico foi avaliado. Ou seja, o preço que o gestor do fundo conseguiria vender todos os seus ativos fora da bolsa. Então na prática fica assim. O P a gente já tem, que é o valor que estava mostrando, e o VPA a gente descobre pegando o valor patrimonial e dividindo pelo número de cotas emitidas daquele fundo. Então imagina que o preço de uma cota seja de R$100, que o seu valor patrimonial seja avaliado em 60 milhões e que ele tenha 500 mil cotas emitidas. Para saber o VPA, então, a gente dividiria o valor patrimonial de 60 milhões de reais pelo número de cotas emitidas, que é 500 mil cotas. Isso daria R$120 para cada cota. Então, nesse caso, o preço dessa cota no mercado está mais barata. Isso pode indicar uma oportunidade de compra com desconto das cotas desse fundo. E para saber se realmente está barato, a gente calcula o P sobre VPA, que nesse caso seria R$100, que é o preço da cota, dividido por 120, que é o VPA daquela cota. Isso daria 0,83, mas você não vai precisar realizar todas essas contas. O próprio Funds Explorer já te dá o P sobre VPA de bandeja para você. O P sobre VPA tem alguns significados. Se ele for maior que 1, pode significar que ele está caro, ou pode ser porque o mercado acredita que esse fundo vai se expandir no futuro e te entregar mais rendimentos. Se o PVPA for menor que 1, pode significar então que ele está mais barato ou que ele está passando por problemas de estrutura e esteja se desvalorizando por isso. Por isso não se deve olhar apenas um indicador para tomar sua decisão. O dividend yield é a relação do quanto você investe comprando cotas e o quanto você vai receber de renda. Para você entender melhor, vamos dizer que a cota de um fundo vale R$100 e nesse mês o fundo distribua R$2 por cada cota. Sendo assim, o dividend yield naquele mês seria de 2%.
E nesse caso, os dividendos seriam como se fosse um aluguel. E assim como é bom ver o histórico da taxa de vacância para você não se prender em um único momento, também é bom ver o dividend yield acumulado ao ano. E assim ter uma vista panorâmica de todo o processo. Colocando isso em exemplo, se um fundo imobiliário paga constantemente um dividend yield de 0,5% ao mês, e a gente multiplicar esse 0,5% por 12, que são a quantidade de meses do ano, o dividend yield acumulado nesse ano seria de 6%. Um dividend yield ideal seria um que rendesse mais do que a taxa Selic. Só assim iria fazer sentido que você passasse um certo risco para ter uma rentabilidade maior do que você conseguiria com segurança. Mas você não precisa nem se preocupar com isso, porque no Funds Explorer você consegue ver o dividend yield acumulado ao ano, indo na aba de ranking e deslizando a tela para o lado. Diversificação do fundo e localização dos imóveis. Esse aqui é muito fácil de você entender. Um fundo imobiliário pode representar mais de um imóvel de uma vez só. Então, quanto mais imóveis um fundo tiver, mais diversificado ele vai ser. E quanto mais diversificado o fundo imobiliário é, menos arriscado ele vai ser. Porque a receita dele não vai depender de apenas um imóvel, e sim de vários. Por exemplo, se o fundo imobiliário tem 4 imóveis espalhados pelo Brasil, um em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraíba e no Maranhão, se tiver algum problema no imóvel do Maranhão, os outros imóveis dos outros estados vão blindar que aconteça uma queda brusca em sua receita. E também não adianta ter um fundo diversificado se os imóveis estão localizados no meio do mato. Todos eles também têm que ter uma boa localização, ou seja, eles têm que ser de fácil acesso, estando perto de comércios, por exemplo. E também tem que ter uma boa segurança, né? Tudo isso você consegue encontrar no Funds Explorer. Basta pesquisar o nome do fundo que você quer, clicar nele, rolar para baixo até a parte que fala quantidade de ativos e lá você vai encontrar a localização de cada imóvel. Antes de a gente partir para o próximo indicador, tem mais uma coisa importante que você não pode esquecer de fazer, que é se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí! Renda recorrente. Para saber a renda que aquele fundo vai lhe trazer, você precisa saber o histórico de pagamentos daquele fundo. Nesse caso, você vai ter que olhar se aqueles dividendos estão sendo pagos constantemente. E para isso, você pode ver lá no Funds Explorer. É só você clicar no nome do fundo e descer para a parte que fala os dividendos que foram pagos nos últimos meses. Se você vê que eles vêm pagando a mesma quantidade de dividendos todos os meses, ou pelo menos quase todos, isso pode significar que eles vão continuar pagando dividendos constantemente para você. Ou então você pode ver que nem acontece com alguns, de alguns meses pagar muito e outros pouco, e assim ficar nessa variação direto e se torna até imprevisível quantos dividendos você vai receber. Gestão do fundo. Como a gente falou lá no outro vídeo, os fundos imobiliários são mantidos pelo gestor do fundo. Então nesse caso você vai ter que ver duas coisas. A primeira é procurar o nome do gestor daquele fundo e ver se ele tem um bom histórico. Às vezes você pode não encontrar apenas um gestor daquele fundo, e sim uma empresa, mas o processo é o mesmo. E a segunda coisa é a relação que a gestão tem com seus investidores. Se ela apresenta relatórios constantes e transparência com seus cotistas. E isso varia de pessoa para pessoa, pois cada um vai julgar se uma gestão é boa ou não com seus critérios pessoais. Então uma dica que a gente dá é pensar consigo mesmo o seguinte: se eu fosse deixar alguém cuidando da minha casa, seria com eles? Para ver os relatórios dessa empresa, você encontra de novo e novamente na Funds Explorer. É só clicar no nome do fundo que você quer e descer para a parte de comunicados. Lá vai estar todos os relatórios que você precisa, tudo certinho. Bom, esses são os indicadores que a gente tinha para te passar hoje. Porém, existem muitos outros que você também deve estudar para complementar na sua análise e te dar mais certeza na hora de investir em qualquer fundo. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, envia ele para algum amigo e ajuda ele também. Esse é o canal Autodidatas. Um cheiro para vocês.